Olá, pessoal! Muito bom encontrar vocês novamente aqui nas nossas mídias, para falarmos de temas relevantes de governança, auditoria interna, controle interno, compliance, né? São temas que precisam ser trabalhados de forma que nós possamos aprimorar, dar sustentabilidade e perenidade para as nossas organizações, né? O auditor interno, o especialista em controles internos, o especialista em gestão de risco, o especialista de compliance, ele é o profissional que vai dar esse suporte para que a primeira linha possa trabalhar. Então é muito bom estar com vocês aqui, né? E essa semana vocês que me acompanham aí pelo LinkedIn ou por outras mídias, vocês perceberam que eu estou falando de controle interno, né? Principalmente dos atributos do controle interno, porque é muito importante para que nós tenhamos uma governança adequada. Nós precisamos de um bom processo estruturado e integrado de gerenciamento de risco. E um dos tratamentos que nós trazemos para a gestão de risco é justamente a mitigação da probabilidade. E quando nós falamos da mitigação da probabilidade, nós estamos falando na inclusão de um controle interno para que a gente possa mitigar essa probabilidade. E é disso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar justamente nesse momento crossover aquilo que é ou aquilo que são os atributos importantes e necessários para que nós tenhamos um controle interno verdadeiro, efetivo, eficaz e eficiente. Então, esperem um pouquinho e logo depois da nossa vinheta, eu estou de volta, tá bom? Fiquem aí, hein? Até já! Este é o Momento Crossover, sempre trazendo para a nossa reflexão temas importantes para o fortalecimento da governança corporativa e para o nosso desenvolvimento profissional. Este programa somente é possível com o patrocínio da Crossover Consulting Auditing, do ICE, Internal Control Institute, e da Crossover Business School. Fique agora com o professor Eduardo Pardini. Muito bem, pessoal, já estamos de volta aqui. Lembrando que alguns de vocês estão vendo este momento crossover pelo YouTube, no nosso canal do YouTube, ou então também podendo ouvir este momento crossover no nosso podcast pela Spotify, né? Pela nossa rádio crossover. É sempre muito bom ter vocês aqui. Antes de nós iniciarmos, eu queria que vocês pudessem nos ajudar aí fazendo a inscrição no nosso canal, compartilhando, porque a ideia é que nós possamos, de uma forma muito prática, objetiva, transmitir conteúdo de qualidade, pulverizar essa forma de pensar, essa forma de ter temas que nós possamos fazer as nossas reflexões, porque é isso que importa, não é verdade? E o que importa é que vocês possam, de várias fontes, obter conteúdos de qualidade para que vocês, com esses conteúdos, possam fazer as suas reflexões e chegar nas suas verdades, chegar naquilo que realmente faz sentido para vocês, não é? Então, compartilhem, faça com que essas informações cheguem a mais pessoas, tá bom? Mas agora vamos lá. Vamos começar a trabalhar controle interno. Controle interno, esse grande incompreendido muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes é um grande incompreendido. E por que eu digo que é um grande incompreendido? Porque alguns acham que controle interno é uma burocracia, mesmo que
nós sabemos que burocracia não é uma coisa ruim, mas o excesso da burocracia que é complexo, que é complicado, né? E nem sempre os profissionais e especialistas estão observando isso. Então, nós precisamos trabalhar para que no momento em que eu tenho ali um fator de risco para ser mitigado, eu saiba que realmente um controle interno pode fazer o trabalho de mitigação. Nem sempre é possível, nem sempre é possível. E por que nem sempre é possível? Porque a estrutura do controle só é factível a partir do momento que eu tenho a gestão da probabilidade. E aí, só para relembrar o conceito do controle interno, né? Então nós temos aqui o conceito que vem lá do COSO, controles internos, que são ações estabelecidas por meio de políticas e procedimentos que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela administração para mitigar os riscos à realização dos seus objetivos. Ah, é isso daí. Eu gosto até de uma outra, um outro conceito, uma outra conceituação que tinha um pouco num outro momento do COSO, em que ele falava que controles internos são ações baseadas em políticas e procedimentos que têm como objetivo mitigar a probabilidade do fator de risco se materializar. Porque é isso que a gente precisa compreender. O controle interno, ele só tem capacidade de mitigar se nós tivermos a gestão da probabilidade. Se essa probabilidade acontecer por fatores externos, o controle interno não vai conseguir mitigar. O máximo que ele vai poder fazer na sua atividade de monitoramento é monitorar o ambiente externo para que ele possa obter a informação de que aquele evento pode se materializar com mais tempo para que ele possa se preparar. Mas não é dele o controle se vai ou não se materializar, né? Então, o controle interno ele é efetivo a partir do momento em que nós temos fatores de riscos que são de gestão interna, tá bom? É isso que precisa ser bem compreendido, tá? E só para poder explanar, quando nós olhamos um fator de risco, o fator de risco ele é medido, né? E vocês já sabem disso, nem precisaria falar. O fator de risco ele é medido quando eu tenho a equação probabilidade vezes impacto, né? Isso vai me dar a magnitude do fator de risco. Quando nós conhecemos essa estrutura desse fator de risco, eu preciso saber o seguinte: a minha resposta vai ser na probabilidade, a minha resposta vai ser no impacto, ou vai acontecer em ambos? Eu posso ter, de repente, uma necessidade de ter ambos. Eu vou ter um bom sistema de controles internos, mas se aquele fator de risco se materializar, eu tenho que ter um plano de contingência. Um plano de recuperação de desastre, um plano de continuidade de negócios, nada mais é do que um plano de ação para que, se o evento se materializar, eu vou precisar voltar, retomar, trazer o sistema eletrônico novamente para o ar, similar no momento em que ele interrompeu, né? Agora, não é por causa disso que eu só vou trabalhar nesse plano de contingência. Não, eu preciso trabalhar de forma preventiva. Então, eu vou ter todos os controles de tecnologia para que eu possa manter o sistema no ar de forma adequada para a operacionalidade da empresa, né? Os dados precisam estar disponíveis. Então, se eu sei que esses controles, por mais que eu faça, esses dados podem ficar indisponíveis de alguma maneira,
eu preciso ter um plano de ação para que eu possa colocar a disponibilidade ou voltar à disponibilidade desses dados o mais rápido possível. Aí é um exemplo de quando eu trabalho a probabilidade e mesmo assim eu tenho que trabalhar o impacto. Por quê? Nós sabemos que uma parada de sistema é um caos para uma organização, principalmente nesse momento tecnológico que nós vivemos, que vivemos mais no mundo virtual do que no mundo físico, no mundo presencial, não é? Então, esse é o conceito de controle e a gente precisa compreender isso. Além do mais, eu quero trazer aqui também como é que isso funciona, né? O que é essa dinâmica? Como é essa dinâmica? Então, nós temos objetivos estratégicos, mas vamos falar aqui dos objetivos operacionais. Cada processo operacional tem os seus objetivos, né? Lembre que no processo operacional eu tenho objetivos, como também eu tenho produtos. Então, o objetivo do processo de folha de pagamento é assegurar a remuneração justa para todos os empregados. É um dos objetivos, tá certo? Qual é o produto que ele entrega? O produto que ele entrega é uma folha de pagamento aprovada. É isso que ele entrega. Né? Então, a partir do momento que nós temos objetivos, nós temos o risco de não alcançar esses objetivos. Risco sempre se relaciona aos objetivos. Nós já falamos isso em outros programas, não é? Risco sempre se relaciona aos objetivos. Eu consigo tratar o risco? Não. O que eu trato são as causas do risco, o que eu chamo de fator de risco. E aí, então, eu preciso conhecer o fator de risco. Da hora que eu conheço esse fator de risco, eu vou analisar o fator de risco pela sua estrutura, né, de como ele pode se materializar, eu vou ter que dar uma resposta, eu vou ter que dar um tratamento. Se nós definirmos que o melhor tratamento para esse fator de risco é a mitigação, aí entra o controle interno. Aí vai entrar o controle interno para mitigar o fator de risco. Agora, qualquer controle de qualquer maneira? Não, não é um controle de qualquer maneira, pessoal. É aquele controle que vai ser modelado especificamente para que ele mitigue aquele fator de risco. E ele tem que mitigar aquele fator de risco de qualquer maneira? Também não. Ele tem que mitigar o fator de risco para manter o risco residual dentro dos níveis aceitáveis de risco da organização. Não é qualquer risco residual. É o risco residual que tem que estar alinhado aos níveis aceitáveis da organização. E como é que nós sabemos qual é o nível aceitável da organização? Eu vou olhar o apetite a risco. O apetite a risco que é definido pela alta gestão. Se for uma empresa que tem uma estrutura de governança, é pelo conselho. É o conselho que deve definir esse apetite a risco para que a organização possa atuar, trabalhar e manter as suas atividades operacionais dentro desses limites que foram definidos, tá certo? Então, veja que nós temos aqui então essa dinâmica. Eu preciso conhecer os objetivos para conhecer os riscos. Eu preciso conhecer os riscos para saber quais são as suas causas, e um risco pode ter diversas causas, e cada uma das causas será avaliada de forma unitária, tendo a sua magnitude também diferenciada, e o tratamento com certeza vai ser diferenciado, e um dos tratamentos que nós damos é o controle interno. Ah, que legal! Não é bacana tudo isso? Gente, porque tudo tem que fazer sentido nesse mundo. E quando nós falamos de controles internos, também precisa fazer sentido. Não só para vocês que são os especialistas, mas principalmente para que vocês criem um grau de persuasão adequado para que possa motivar os gestores primeira linha a entenderem que isso é bom para a empresa, não é? Porque governança, e isso que nós estamos falando aqui, a governança, né, é base da governança, ela precisa existir para dar perenidade para essa organização, perenidade sustentável para a organização. Então, tudo isso faz parte dessa condição.
E aí, no momento em que nós vamos falar de controles internos, e aí é onde eu vou trazer o tema, na realidade, o ponto principal do tema que nós estamos discutindo é conhecer os atributos do controle. Conhecer os atributos do controle, né? Que não é de qualquer maneira. E esses atributos do controle, eu preciso conhecer tanto quando eu vou avaliar um controle, seja num teste de desenho, né, num teste de eficiência, ou num teste de eficácia, ou quando eu vou modelar um controle interno. Quando eu preciso definir como é que aquele controle interno vai ser desenhado, executado, tá bem? Então eu preciso conhecer esses atributos do controle. E nem sempre isso está muito claro na bibliografia de controle, né? Fica uma coisa muito genérica, muito genérica. Como nós sabemos, o controle é uma ação. Ele é uma ação de conferência, ele é uma ação de revisão, ele é uma ação de recálculo, ele é uma ação de reconciliação, ele é uma ação de aprovação, uma ação de autorização, né? Eu tenho aqui todo uma visão de quais são as ações que estão estabelecidas e são respectivas de um controle interno. Elaborar, listar, demonstrar, apurar, isso são tarefas. Isso são tarefas. E tarefas precisam ser monitoradas, porque o risco, ou o fator de risco, muitas vezes está na tarefa. Em eu executar uma tarefa que está fora daquela conformidade. Uma tarefa que está fora das suas diretrizes básicas, não é? Esse é um fator de risco que vai me impactar num possível não atendimento dos objetivos daquele processo. E a partir do momento que a gente compreende isso, que a tarefa pode ser executada fora daquela conformidade, eu preciso ter um controle que vai conferir se a tarefa foi realizada dentro da conformidade requerida para ela. Se ela não foi, ele tem que retrabalhar, não pode ir para frente. Essa é a função do controle. Então o controle tem que ter seus atributos, né? O primeiro atributo do controle é o seu objetivo. Esse é o primeiro controle. O objetivo do controle. Todo controle tem objetivo. Então, um exemplo. Vamos imaginar que a minha tarefa é fazer o cadastramento de um beneficiário no sistema de saúde. Eu preciso cadastrar lá o nome, eu preciso cadastrar o endereço, preciso cadastrar a idade, preciso cadastrar os dependentes. A partir do momento que eu tenho essa necessidade de fazer esse cadastro, eu também sei que eu posso fazer um cadastro errado, um cadastro com informações faltantes, um cadastro com informações que não são verídicas. E aí eu preciso ter um controle para isso, não é? Então, se o meu risco ou o meu fator de risco aqui é eu fazer um cadastro equivocado, o objetivo do meu controle está relacionado diretamente com esse fator de risco. O meu objetivo, ou o objetivo do controle, será assegurar que o cadastro seja realizado em conformidade com os requisitos direcionados para ele. Esse é o meu objetivo. Então, o objetivo do controle é muito importante, gente. Conhecer os objetivos do controle nos facilita a relacionar esse controle com o fator de risco, até para saber se faz sentido da forma como está trabalhado. Então, o primeiro é o objetivo do controle, a gente precisa conhecer isso. O segundo item, né, que nós trazemos sempre para essa discussão é a ação do controle. Como é que qual é a ação que eu utilizo para esse controle? É uma conferência? É uma revisão? É uma aprovação? É um recálculo?
Eu preciso conhecer qual é a ação, qual é a melhor ação para que a gente possa atender o objetivo do controle, que, como está escrito aqui, é a razão da existência do controle, não é? Então eu preciso da ação do controle. Preciso compreender e entender essa ação. Mas é só compreender e entender essa ação? Não. Eu preciso saber o seu procedimento de execução. Como é que eu executo essa ação? Quais são os passos que eu preciso realizar para executar este controle? E ele precisa ser definido de tal maneira, pessoal, que uma pessoa prudente, mas leiga, possa, fazendo a leitura desse procedimento, executar o controle. Executar o controle. E isso é importante também para um auditor ou para o especialista em controles internos, que vai ter que testar ou a eficiência ou a eficácia, tanto faz, para que ele possa refazer, reperformar aquele controle. Se eu vou testar a eficiência, eu preciso saber se a execução deste controle me dá capacidade teórica de mitigar aquele risco. Se eu vou testar a eficácia, como é o trabalho que os auditores internos fazem, que é o teste da eficácia, eu preciso testar dois momentos do controle: a disciplina e a qualidade. A disciplina eu vou testar se a existência da evidência está dentro da periodicidade adquirida, necessária, que é um outro atributo que a gente já vai falar. E quando eu vou testar a qualidade, eu tenho que refazer aquele controle executado dentro daquela amostra que eu estou testando, para saber se o controle foi executado mesmo, né? Se não foi só a evidência que o controle foi executado. Não, eu preciso saber se ele foi executado, né? Ele precisa saber disso. Então, é bom que nós tenhamos dentro da nossa matriz de controle o procedimento definido de como é que ele é realizado. Depois, eu preciso da evidência do controle. Gente, porque se não tiver evidência, como é que eu sei que o controle foi executado? Antigamente, como eu sou lá do outro século, sou quase um viajante do tempo. Lá atrás, pessoal, nós usávamos carimbo, nós fazíamos, vistávamos, nós fazíamos as nossas marcas, né? Era a evidência que aquele controle foi executado. Hoje isso mudou um pouco. Hoje essa evidência pode estar num log do sistema, essa evidência pode estar num WhatsApp, essa evidência pode estar num e-mail, né? Essa evidência pode estar em algum lugar do mundo virtual. O que é importante é que essa evidência esteja disponível a partir do momento em que alguém executa essa atividade. Pode ser um checkbox, pode ser um checkbox lá no sistema, na tela do sistema, não é? Mas eu preciso ter evidência. Porque se eu não tiver a evidência, eu não tenho certeza que aquele controle foi executado. Eu não tenho como analisar a sua disciplina, não é? Isso é complexo, complicado em cima disso. Então, eu preciso da evidência, que é a marca que este controle foi executado. E depois, para finalizar esses atributos, nós temos a periodicidade de execução. Quando é que eu vou executar isso? Né? Quando é que essa ação vai ser executada? E tem várias maneiras. Você vai ter controles que são controles por eventos. Né? Recebi uma requisição de compras e eu preciso revisar se essa requisição de compras está completa. Né? Se está aprovada por pessoa com alçada. Então, esse é um controle que vai acontecer por evento. A cada momento em que eu receber uma requisição de compras, eu tenho que revisar. Simples assim. Simples assim. Agora, tem controles que vão ser mensais, por exemplo. Né? Uma reconciliação contábil é mensal. Eu vou
fazer uma vez ao mês, certo? Eu tenho controles que podem ser uma vez ao dia. Então, depende, né? Mas é importante, eu preciso conhecer essa periodicidade. E a periodicidade tem que estar alinhada à possibilidade daquele evento de risco se materializar. Então, eu preciso alinhar. Então, observem que quando nós conhecemos os atributos do controle, ele nos permite adentrar no mundo deste controle para saber se a forma como ele está sendo executado, a forma como a sua periodicidade, o seu objetivo faz sentido em relação daquele processo de mitigação daquele fator de risco. Agora, também sabemos que um controle, ele não é suficiente muitas vezes. Eu preciso ter um sistema de controles internos, né? É um sistema de controles internos que vai ser ali um conjunto de controles do início ao final do processo, aonde eu vou ter controles ali suficientes para manter os riscos deste processo dentro dos limites aceitáveis da organização, né? Então, percebam isso e isso é importante. Na nossa metodologia, eu tenho o que a gente chama da metodologia, seja para avaliação de controle, seja para auditoria, seja para modelagem. A gente trabalha com 3 matrizes. Eu tenho a matriz de risco, eu tenho a matriz de controle, e nessa matriz de controle eu vou ter algumas colunas. Coluna é objetivo do controle, a ação do controle, segunda coluna, terceira coluna, como é que ele é executado, quarta coluna, a sua evidência, quinta coluna, a sua periodicidade. Poderia até ampliar, né? Eu poderia falar que eu tenho com um tipo de controle. Eu tenho um controle manual, eu tenho um controle eletrônico e tenho um controle automático. O controle manual eu só preciso da pessoa. O controle eletrônico eu preciso da pessoa interagindo com o sistema. E o controle automático eu só preciso do sistema, né? Nós tivemos várias ondas nisso. A primeira onda é a onda que sai do manual para o eletrônico. Depois do eletrônico, nós estamos na onda para o automatizado, né? A tendência é que a gente tenha muitos controles automatizados daqui para frente. Mas é o controle como se fosse o manual. Não vai mudar em nada. Não, os conceitos são os mesmos. Os conceitos são os mesmos, tá certo? Aí eu poderia ter também, e posso até trabalhar com os controles preventivos, detectivos e corretivos. E aí vocês utilizam a forma como vocês quiserem utilizar. Mas veja, eu preciso trabalhar esses controles de tal maneira para que nós possamos se sentir confortáveis que aquele controle é o controle adequado para aquela mitigação daquele fator de risco. É o controle adequado para mitigação de fator de risco, né? E aí, assim, para a gente refletir, já indo para o finalmente, para que nós possamos fazer essa reflexão, é importante. Primeiro, controle interno só deve existir se estiver relacionado com um ou mais fatores de risco. Não é qualquer controle, pessoal. Controle interno tem que estar relacionado com um ou mais fatores de risco. E outro ponto, não é a quantidade de controle mitigador que vai fazer com que aquele sistema seja eficiente, né? Porque muitas vezes eu não preciso de mais do que um controle, né? Eu preciso do controle certo para mitigar aquele fator de risco, né? Trabalhar a economia também, né? A gente precisa lembrar que controle interno custa dinheiro. E se eu tiver um sistema de controle interno onde ele é muito custoso, muito caro, economicamente não vai fazer sentido, né? Teoricamente, um controle interno não pode custar mais caro do que o impacto daquele risco. Isso se forem riscos operacionais. Isso não serve
para o risco de compliance ou para o risco de integridade, tá certo? Eu não posso fazer custo e benefício com compliance e integridade. Porque uma empresa que quer ser considerada uma empresa ética, uma empresa que trabalha com a integridade, que tem seus valores morais robustos, ele não tem como ter apetite a risco para algo que possa impactar a sua conformidade legal. Ou então violar os seus valores morais num processo de integridade. Então aí eu não vou falar de custo-benefício. Tá? Então a gente tem que trabalhar. Agora, para os outros tipos de fatores de risco, sim, eu vou trabalhar com esse fator de risco. Então esse é o primeiro ponto que vocês precisam analisar. Não é entender que ele precisa se relacionar com o fator de risco. E aí, assim, um pouco da experiência, tá? Algumas vezes eu chego nas empresas e pergunto para o auditor, pergunto para o especialista de controles internos, mas tá bom, você testou esse controle? Testei. Qual é o fator de risco que ele está mitigando? Aí fica um silêncio, pessoal, porque eles não fizeram esse cara crachá. E a gente tem que fazer, né? Pior é quando fala o seguinte, mas todo trimestre eu faço o teste deste controle. Pior ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Pode ser que esteja testando um controle que nem precisa existir, tá? O outro ponto é, quando que esse controle é considerado eficiente? Quando os seus atributos têm capacidade teórica para mitigar aquele fator de risco e mantê-los ele dentro dos níveis aceitáveis. Então, quando você fizer uma avaliação de desenho, teste de eficiência do controle, o que você quer saber é o seguinte: os atributos desse controle, teoricamente, conceitualmente, têm capacidade de mitigar aquele fator de risco? E se ele tem capacidade de mitigar aquele fator de risco, ele tem essa capacidade de manter esse risco dentro dos níveis aceitáveis? Boa, é isso daí. É isso que a gente tem que trabalhar. A mesma coisa na modelagem. Na modelagem eu vou trabalhar isso. Esse é o meu fator, esse é o fator de risco, essa é a tarefa, e eu vou trabalhar então esses atributos para que ele possa ter capacidade teórica para mitigar esses fatores de risco. Então aqui nós temos um outro ponto. Aqui ele vai ser considerado eficaz, teste de eficácia feito pela auditoria interna, quando ele é executado com a disciplina e com a qualidade esperada. Aí ele é eficaz. Ele está sendo trabalhado no tempo e espaço em relação à sua disciplina e à sua qualidade. Legal. Porque veja, a eficiência, quando eu faço teste de eficiência, teste de desenho no controle, eu só quero saber se hoje os atributos necessários são coerentes com o fator de risco que eu estou mitigando. Quando eu faço teste de eficácia, eu já não quero saber mais só o de hoje. Eu quero saber sobre a execução desse controle no tempo e espaço. Aí eu vou ter que ter ali um universo maior, um período maior, vou ter que utilizar amostragem estatística para fazer teste de controle, né? Pensem que o controle serve para fazer qualquer tipo de mitigação de qualquer valor. Então eu não posso utilizar Pareto, não vou utilizar materialidade para saber qual é o controle que está funcionando, não. Ele tem que funcionar para todos os valores. E aí, para que a gente faça esse teste, eu preciso ter uma amostragem estatística para isso, não é? Porque quando nós testamos o controle na sua eficácia, eu não estou só falando daquele controle que eu estou vendo. Estou falando do universo todo. Do universo todo. Tem algum programa, pessoal, aí, tanto no Spotify, ou na TV Crossover, que fala justamente sobre testes de controle, tá? Mas quem sabe isso pode ser um novo momento crossover. Quem sabe a gente vai aí atualizar um pouco isso. Se vocês quiserem que realmente a gente fale sobre teste de controle, deixa aí os seus comentários, né? Muito bem. Aí nós temos outro tópico aqui para reflexão. O controle interno será suficiente, e eu posso considerá-lo suficiente quando o risco residual, o risco remanescente após a execução do controle está alinhado ao nível de risco aceitável da organização, que é direcionado pelo apetite a risco.
É. Ah, mas a minha empresa não tem apetite a risco. Opa, isso é um problema. Isso é um problema, gente, porque eu não sei. Né? O apetite a risco é o que vai me dar condições de estar uma sintonia fina para saber se eu não estou exagerando no controle ou se eu estou deixando esse controle de uma maneira muito suave, muito simples. Então, eu preciso fazer este equilíbrio, né? Então, eu preciso ter isso. Testar controles sem calcular o risco residual e comparar com o apetite a risco, o máximo que nós podemos falar é que o controle existe, que o controle funciona. Se ele é bom, se ele é necessário e se ele é suficiente, eu não consigo dizer. Eu não consigo trabalhar. Então é importante que a gente atue nesse formato. E por último, eu preciso dizer para vocês que controle interno não é absoluto. Né? Controle interno não é absoluto. Controle interno vai falhar, gente. Não é que ele pode falhar, não. Ele vai falhar. E por que ele vai falhar? Porque tem uma pecinha por detrás deste controle que erra, que se omite e que comete irregularidades. São pessoas. São pessoas. Então isso pode acontecer. Né? Eu não posso dizer que o controle que falha não é bom. Não. Eu vou avaliar e eu vou dizer que esse controle é satisfatório, ele é bom dentro, se ele falhou, né? Se ele teve não conformidades dentro da minha expectativa, dentro da expectativa do avaliador. Tá certo? Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado. E aí vamos fazer uma distinção. Eu posso errar. O controle pode errar. Agora, tem outros dois pontos importantes, que são a omissão e também a fraude. Né? O controle pode ser fraudado. A omissão é comparada à fraude. Eu não executo o controle, mas evidencio que o controle foi executado. Eu aprovo o documento sem ler o documento. Eu executo a ação ali, eu faço ali a, a evidência de execução, mas eu não vi, não fiz, não recalculei, não conferi. Isso é omissão. E omissão pode ser perigoso. Tão perigoso que hoje em dia ela pode ser tipificado como fraude e a pessoa responder como se fraudador fosse. Né? Acho que nós vimos aí o caso de um banco que está na mídia, onde um diretor dizia que só assinava, mas não conferia. Que valia que tem um controle interno como esse? Nenhum. Nenhum, gente. Nenhum. Né? Então, eu deixo isso para reflexão para vocês e para finalizar, eu sempre coloco isso. A eficácia de um controle depende de ação, evidências, frequências, mas não deixa de ser um castelo de cartas quando a integridade de quem o executa é maior do que a conveniência de simplesmente assinar. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso, que a integridade de quem executa tem que ser maior do que simplesmente evidenciar que aquele controle foi executado. Não é? Muito bem, espero que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais sobre essa estrutura de controles internos. Nós estamos em todas essas mídias, né? Então tem ali a nossa rádio lá no Spotify, Instagram, no Facebook, o canal aqui do YouTube, né? Temos aí vários locais onde vocês podem nos seguir, nos contactar, mandar informações do que gostariam que fosse falado, trabalhado, e aí na medida do possível a gente vai fazer isso. Lá na nossa rádio de podcast, vocês vão ter e vocês conseguem encontrar um pequeno cursinho de gestão de risco, acho que está em 4 ou 5 programas. Se for no YouTube, vai ter um mini curso de controles internos e também um mini curso de gestão de risco. Né? A ideia é que nós possamos propagar um pouco mais de conhecimento aí, tá certo? Tornar esse mundo melhor. Então,
Como eu sempre digo, pessoal, sejam felizes, porque no final das contas é isso que importa e é isso que nós levamos da nossa vida. Vejo vocês num próximo episódio, tá bom? Seja feliz, hein?